Olá, sem negociações, além de movimentos de alguns setores, o tarifaço de Trump passa a valer a partir da próxima sexta-feira. Mas os prejuízos, as perdas começaram com o anúncio desse tarifaço. Será que remanejando a exportação de carne, será possível falar na recuperação dos preços para o boi? É o que a gente conversa hoje no Mercado Pecuário DBO. As exportações de carne seguem em alta, apontando para um novo recorde em julho. Dados da Secretaria de Comércio Exterior mostram uma alta de 24% no volume embarcado e de 56% na receita, quando a gente compara com o mesmo período do ano passado. O volume embarcado até o momento já supera o que foi exportado em junho e o mês ainda nem acabou. O mercado futuro voltou a trabalhar com contratos de agosto em diante acima dos 310, dos 320 reais. A carne brasileira continua sendo a mais barata do mundo e isso acaba atraindo novos compradores. A SESEC não divulgou oficialmente os destinos dessa carne, mas alguns analistas que eu conversei dizem que outros países já estão absorvendo a nossa produção. É questão de tempo, para o mercado internacional se organizar e como isso vai refletir internamente aqui nos preços do boi. E tem mais, viu? A China, que é a principal cliente do Brasil, resolveu taxar a carne e também outros produtos australianos depois da aproximação do país com os Estados Unidos. Sobre o mercado internacional e os reflexos para a nossa pecuária, eu converso hoje com a Lígia Pimentel, CEO da Agrifato. Lígia, muito obrigada pela presença aqui no Mercado Pecuário DBO. Eu queria que a gente começasse fazendo um giro pelo Brasil sobre as escalas, Como é que estão as escalas de abate e se são números normais para essa época do ano? Juliana, obrigada pelo convite, uma alegria estar aqui. Vamos lá, escalas de abate, elas têm uma divergência grande aí de região para região. Hoje a gente tem as escalas mais longas do Brasil concentradas em Minas Gerais, entre 10 e 11 dias de duração. É considerado uma escala longa, tá? Principalmente quando a gente lembra que hoje em dia os frigoríficos não trabalham mais com aquela escala de 20, 25, 30 dias. Isso não é mais comum a gente ver, então é uma escala longa. E a gente tem as escalas mais curtas do país hoje no MS. O MS que tem, por sinal, a cotação nominal mais alta do país hoje, tá bom? E a gente tem aí escalas que variam entre 6 e 7 dias úteis no MS. Então, essa é a variação. A escala média do Brasil hoje está em torno de 8 dias, tá? Uma média ponderada pelos abates, que é o que a gente calcula aqui. Essas são as escalas mais fresquinhas que a gente consegue trazer para vocês hoje. Ô Lígia, ainda sobre as escalas, você falou nos preços do Mato Grosso do Sul, como é que eles estão na comparação com o Brasil? O que está acontecendo ali? Hoje a gente tem um preço no Mato Grosso do Sul de 298 contra um preço em São Paulo, vamos arredondar aí, de 292, de acordo com o último indicador, Então a gente tem o ágio hoje para o preço do MS em relação ao preço de São Paulo, que por sinal tem acontecido bastante esse ano em relação ao MT. O MT tem apresentado persistentemente cotações acima das cotações de São Paulo, Um diferencial de base positivo, que é uma coisa rara, difícil da gente observar. Então, agora, isso foi transmitido aí para o Mato Grosso do Sul. No Mato Grosso, a justificativa era devido ao grande número de unidades exportadoras. Para o MS, qual seria a justificativa para essa arroba estar mais alta hoje? Certamente aí algum abate exagerado no primeiro semestre, agora está fazendo falta, A gente sabe que o Mato Grosso é um estado um pouco mais criador, talvez esteja faltando gado agora confinado para oferecer, tá bom? Então, algum desbalanço aí que a gente precisa entender ainda. O Mato Grosso, em especial, ele tem uma justificativa que não somente o fato dele exportar muito, mas porque ele abateu fêmeas acima da média Brasil. Enquanto o Brasil registrou uma média de 49,2% de participação de fêmeas, o MT estava com 55% de participação de fêmeas nos abates. Então, talvez eles estejam um passo à frente na virada de ciclo pecuário em relação ao restante do Brasil. E o MS provavelmente vai na mesma linha, tá? É normal para essa época do ano, com animais saindo de confinamento, com o inverno rigoroso. Tem também a influência da tarifa sobre essas escalas atualmente? Tem tudo atuando, sobre a tarifa, desculpa, a duração das escalas. Em primeiro lugar, a gente tem uma programação de abate um pouco mais focada na engorda intensiva, certamente,
Nós temos chuvas estendidas registradas para 2025, um pouquinho fora do normal, um pouquinho fora da curva. Parece que um efeito compensatório à estiagem fora do normal também que a gente teve no ano passado. Então, anos um pouco mais extremos. Porém, a programação de confinamento ela vem fora dessa expectativa, né, ou dessa anormalidade. Então, a gente certamente visualiza mais animais de confinamento saindo hoje. Esses animais, eles têm, a gente fala que é data de validade, né? Então, chegou aí, agora a virada de julho para agosto, começa a sair um pouco mais de animais de confinamento mesmo, não tem muito o que fazer. Até antes do tarifaço, a gente já via essas cotações perderem a sustentação em decorrência da chegada dessa frente fria e dessa sazonalidade. Então, claro que o tarifaço tem sua influência, tem, e é impossível falar que não tem, mas a gente tem vários fatores combinados, e esse mercado já vinha perdendo sua sustentação um pouquinho antes, de uma forma sazonal, natural, normal, né? Tem até um livro da Janaína Matucelo que eu gosto muito do título, que ele fala, todo ano tem seca. Então, todo ano a gente tem essa sazonalidade embutida, inclusive no comportamento dos preços. Para agosto, já que o tarifaço está praticamente aí confirmado para entrar em vigor a partir do dia 1º de agosto, o que você espera? O que vai acontecer a partir do mês que vem? A gente vê essa queda ainda continuando devido à oferta de animais, devido às pastagens secas? E o que a gente deve visualizar daqui para frente é mais do que a gente já tem visto nos últimos dias. Nos primeiros dias foi muita correria, incerteza, onde que o mercado vai reencontrar seu equilíbrio. Aparentemente ele encontrou um equilíbrio tanto no mercado internacional quanto no doméstico, né? Porque a pressão não é somente sobre o boi gordo, a pressão é sobre a carne exportada também. Né? A especulação é tanto por parte dos frigoríficos para tentar colocar a arroba mais para baixo, isso é natural, né? Assim como dos compradores internacionais que se mantêm. Então, Estados Unidos saiu, a China se mantém, por exemplo. As ofertas da China pela carne bovina já caíram de preço no dia seguinte ao anúncio do tarifaço. Por quê? Porque todo mundo sabe o que está acontecendo, todo mundo tenta especular em cima desse novo fato. O Brasil voltou a ser o mais barato do mundo, tinha perdido o posto de primeiro lugar como carne mais barata do mundo, né, arroba mais barata do mundo, para o Paraguai. O Brasil estava em torno aí de 56, 57 dólares por arroba, hoje a gente está em 55, o Paraguai subiu para 60. Então, isso já demonstra que esse reequilíbrio ele está se montando, ele está se formando. Né? Mas, enquanto isso, a gente, claro, acaba se ferindo aqui com essas cotações mais baixas. Infelizmente, não dá para falar que é uma notícia boa. Mesmo que haja um reequilíbrio depois, que países venham buscar mais carne aqui, porque ficou mais caro comprar fora, né? Então a gente dilui um pouquinho mais com o Brasil. Mesmo assim, a gente vai ter que passar por um período de reorganização para baixo. Então, essa notícia certamente não tem como falar que é positiva, que vai ser neutralizada aqui, porque a gente passa um período vendendo mais baixo, né? Então, essa é a dificuldade aí do mercado nesse momento. Além dos Estados Unidos, é bom lembrar também que existe uma investigação interna na China para proteger o comércio interno de produção de carnes, que é uma preocupação maior. Imagina se a China cria tarifas, que é o nosso principal cliente. Como estaria hoje o mercado da carne? Por sinal, a China, na semana passada, anunciou tarifas sobre a Austrália dentro dessa investigação. Tá? Então, não sei se foi uma questão política ou não, uma aproximação da Austrália com os Estados Unidos também, que a gente viu depois que a Austrália e os Estados Unidos assinaram um acordo de livre comércio de carne, também não tem mais imposto para carne americana entrar nos Estados Unidos, ou entrar na Austrália, né? Mas a China anunciou uma cota de 120 ou 150 mil toneladas da Austrália para lá, e fora disso entra uma taxação de 12%. Então, assim, já tem efeitos dessa investigação sobre a Austrália. Esperamos que não chegue até aqui, tá? Esperamos que não. E as perguntas que nós recebemos aqui têm tudo a ver com isso também. Essa tarifa dos Estados Unidos fez até a reposição cair, mesmo com a diminuição. Isso não contraria o ciclo pecuário? É a pergunta do Fernando Oliveira. Excelente pergunta, Fernando. Não contraria. Por quê? Nós estamos abatendo fêmeas aí desde 2022, né? 22, 23, 24. Estamos no terceiro ano, na verdade, de 22 para 23, né? Vamos contar assim que a gente está praticamente no terceiro ano de liquidação. O bezerro já mostrou seu fundo, começou a se valorizar. Na onda aí, na dinâmica, vem o próximo, seria o boi magro ou o boi gordo. Porém, esses movimentos inesperados e súbitos do mercado, eles não inviabilizam ou neutralizam o ciclo pecuário, eles são legítimos para um momento de incerteza, né?
acabam mexendo com as cotações, mas depois a dinâmica de ciclo volta, até porque 2% de carne para realocar no mercado doméstico tem um efeito, mas 2% de produção, né, por alguns meses até a gente reordenar essa dinâmica de comércio internacional, não muda no ciclo pecuário, que já tem sofrido, já tem mostrado sua influência sobre o abate de fêmeas há 3 anos. São 3 anos liquidando fêmeas em linhas ascendentes aí, né? Em anos ascendentes. Então, a gente não consegue desfazer o ciclo por essa influência do que está acontecendo com os Estados Unidos, porém, em alguns momentos aqui, a gente dá uma respirada no mercado, sim, por conta da influência desse mercado. Dessa notícia, se a gente pensar, por exemplo, que a cotação do boi gordo caindo, ela reduz a margem do confinamento e o confinador para e pensa e tenta renegociar o boi magro, faz todo sentido. Mas isso não inviabiliza que até agora, ou não neutraliza que até agora a gente abateu muita fêmea, essas fêmeas representavam ventres livres à reprodução e não representam mais, não estão mais disponíveis. Então a gente vai ter que coletar logo mais o efeito contrário, né, do que a gente visualizou no passado, que era preços em queda estimulando o abate de fêmeas. Daqui a pouco a gente não vai mais ter fêmea para bater. Mas é importante a gente lembrar que 2025, apesar de a gente estar esperando o ciclo virar para a fase de alta, e isso já ter chegado num ponto irreversível, não dá mais para voltar para trás, nós ainda em 2025 estamos abatendo muitas fêmeas, recorde de fêmeas, tanto nominal quanto em participação, e produzindo recorde de carne no Brasil. Então, isso é importante a gente entender. A gente não sai de um nível de recorde para um nível mínimo de uma hora para outra. A gente sai de um nível recorde para vagarosamente se afastar dele, entrar numa média e trabalhar depois abaixo da média. E nós ainda estamos em níveis de produção de carne muito altos historicamente. O que a gente vai começar a fazer agora é se descolar desses níveis recordes, né, como um efeito da liquidação dessas fêmeas. Então, o mercado ele age devagar quando a gente pensa em ciclo, e quando essas notícias inesperadas trazem seus efeitos, elas mexem com o mercado naquele momento, sim. Então, uma coisa não necessariamente é contrária à outra, tá? Por quê? Se a gente pensar em ciclo pecuário que que os preços vão subir, isso não acontece de uma forma linear. Em economia não funciona assim. A gente tem idas e vindas numa linha ascendente maior, mas não linear, tá? Perfeito. Aproveitando o gancho aí do confinamento, esse tarifaço, a saída dos Estados Unidos praticamente das compras, muda alguma coisa em relação às estimativas de confinamento daqui para frente, já que o lucro do produtor vai ser menor? Olha, eu entendo que não necessariamente, né? Eu sei que o pessoal deu uma assustada agora. Se a gente fechar aí a rentabilidade de julho, ela ficou um pouco mais prejudicada por conta do tarifaço, que exacerbou a queda da arroba que já vinha acontecendo. Mas eu acho que para quem trabalha com eficiência ainda tem margem para colher. E a gente nota aqui nos relatórios de intenção de confinamento uma taxa de ocupação maior das instalações de confinamento mesmo, justamente porque estava muito competitivo confinar. Por quê? Foi uma situação, por sinal, assim, bem fora da curva, Juliana, muito interessante. A gente vinha carregando um custo baixo, porém preços baixos também, até julho de 2024. Então, os preços do boi gordo, eles vinham em descendência desde 2022 até metade do ano passado. A partir de agosto, setembro do ano passado, os preços começaram a subir. E a reposição não veio na mesma medida. Por quê? Porque nós tivemos um choque muito forte de demanda, que é uma coisa rara de se observar em mercado de commodities. Os grandes choques, os rápidos, né, os choques rápidos, intensos, normalmente advêm de uma oferta. Pega o mercado de grãos, por exemplo, ou o mercado de petróleo, mas vamos no mercado de grãos. Se tem uma estiagem, uma quebra de safra que acontece ali em algumas semanas, né, por uma estiagem muito intensa, né, o que a gente observa é que rapidamente os preços sobem para se reacomodar, é a falta dessa oferta. Se tem um conflito no Oriente Médio, e a gente sabe que aqueles países vão extrair menos petróleo, o preço do petróleo sobe rapidinho, a gente sabe disso também. Então são choques de oferta. Eu vou ter menos oferta de petróleo, eu vou ter menos oferta de grãos. E o mesmo é válido para boi. Né? Então a gente tinha uma enorme oferta de animais no ano passado. Tanto que se a gente pegar ano fechado, 2024 foi o recorde de abates e de produção de carne no país histórico absoluto. Então a gente tinha muita carne no mercado para oferecer, em especial no segundo semestre do ano passado. E o preço subiu mesmo assim. Por quê? Porque nós tínhamos um mercado doméstico resiliente, o aumento de gastos por conta do governo causa, num primeiro momento, uma resiliência, uma fortaleza por parte do consumidor, porque esse gasto do governo ele se transforma em mais dinheiro na economia temporariamente,
né? Depois, num segundo momento, que fica mais difícil, mas num primeiro momento é mais dinheiro circulando na economia. E a gente somou isso também ao fundão eleitoral, que distribui de forma capilar 4,9 bilhões, né, de forma municipal, muito capilarizada. Se você pegar esses 4,9 bilhões e dividir por habitante no Brasil, dá 1 quilo de carne por habitante. Então, assim, é muito dinheiro que entrou na economia de forma concentrada entre setembro e novembro, que foi o grosso ali, o pesado da campanha eleitoral. Tá? Fora isso, a gente junta o dólar, que nesse período subiu aí, atingiu até 6,30, e as cotações da carne comercializada no mercado internacional que subiram e subiram na conversão do dólar pelo real. Então, assim, tinha muita demanda, né? O Brasil estava exportando muito, o brasileiro estava consumindo um pouco mais de carne por essa ampliação da sua renda, e isso deu conta de absorver uma oferta maior. Então, não é comum que a gente veja recorde de abates e recorde de produção de carnes e preços em alta. Por isso que eu te digo que a gente teve um choque de demanda. E esse choque de demanda fez o preço do boi gordo subir e o da reposição não acompanhou até então no mesmo ritmo. E isso trouxe margens muito interessantes para o primeiro semestre do ano. Tá? Então, eu acho que isso estimulou a colocação de animais no confinamento. Quando a gente acompanha esses relatórios de intenção de confinamento, a gente vê uma taxa de ocupação maior. E, assim, é muito recente a questão da taxação para a gente falar que isso vai interferir. Eu acho que ainda tem espaço para colher margens para quem tem eficiência. E a gente vai manter uma boa oferta de animais aí sendo oferecidos nos próximos meses, ao longo da estação de entre-safra, de estiagem, através de uma nutrição intensiva realizada aí dentro das estruturas de confinamento. Clayton Clark, tarifaço ou manipulação da indústria da carne? Olha, eu sou pecuarista também, tá? Então eu respondo isso com muita tranquilidade, de quem está tentando observar as coisas do ponto de vista de centro. Eu acho que a indústria ela está sendo tão prejudicada quanto o pecuarista, porque como eu falei para vocês, no dia seguinte do tarifaço, alguns frigoríficos estavam fora das compras, principalmente os frigoríficos que exportam mais, né? Foi interessante a gente notar isso. Da mesma forma que os nossos compradores internacionais começaram a colocar ofertas menores pela carne exportada. Então é difícil para os frigoríficos também. Eu reconheço a dificuldade de se vender um boi. Não é a mesma carne que vai para os Estados Unidos, que vai para a China, que vai para o Oriente Médio, né? Então desmontar um boi e vender os pedaços aí não é nada fácil. Como falei para vocês, tem o comércio de sebo. 20% do sebo produzido no Brasil é exportado, quase 97% vai para os Estados Unidos. Então quem trabalhava com sebo aí, vendendo sebo dos frigoríficos, vai ter uma dificuldade maior de realocar esse produto, certamente vai ver os preços caírem. Então, eu não acho que ter um mercado importante e bom pagador a menos, em resumo, né, seja bom para a indústria. Eu sei dos conflitos que a gente tem, sei do passado que a gente tem, do próprio conflito de interesses que a gente tem, que são eles querendo comprar, a gente querendo vender, né? E eles sendo uma ponta mais concentrada, a gente uma ponta muito mais pulverizada, mas eu sinceramente não vejo onde os frigoríficos podem ganhar com isso, entendeu? Eu acho que é ruim para todo mundo. Tanto que a indústria tem pressionado aí o governo, né, para entrar numa linha de negociação com a Casa Branca. Então, não é interessante para ninguém perder esse mercado de uma hora para outra. É assim que eu vejo, né? A não ser que alguém tenha um segredo para me contar aí que eu não fiquei sabendo. Aí eu agradeço se me contar para eu aprender um pouco mais. Lídia, te agradeço imensamente a presença. Obrigada. Um grande abraço para todos. Muito obrigada. Mais uma vez e volte sempre. E você tem dúvidas sobre o mercado pecuário? Envia para mim no Instagram, @portal_DBO. Eu vou em busca do especialista para te responder. E assim a gente constrói juntos o mercado pecuário DBO semanalmente. Eu agradeço a sua companhia e a gente se encontra.